E aí galera, beleza? Como vocês estão? Estamos começando o nosso vídeo de domingo, dia 30 de junho de 2024. Esse vídeo está sendo gravado agora, 10 horas e 20 minutos. Tudo bem? Vamos olhar aqui como estão as criptomoedas, como é que tá lá, como é que elas estão se comportando, o que eu estou esperando para as criptomoedas durante essa semana, quais são que estão me chamando a atenção, quais que não estão me chamando a atenção, e o que eu estou vendo nesse cenário global, no sentido de criptos e movimentações esperadas. Vamos colocar aqui na tela imediatamente. Começamos já olhando o BTC contra o dólar Tether. O BTC contra o dólar Tether, né? O BTC contra o dólar Tether encontra-se em cima de uma zona de suporte. Tá? A gente, nas últimas semanas, a gente saiu da tendência de alta que nós estávamos trabalhando, nós estávamos em tendência de alta, e a gente corta essa tendência de alta, abandona ela, e passa a andar agora dentro de uma tendência de lado. Colocando aqui o gráfico semanal, a gente vê que esses dois topos formados, deixa eu apagar todos esses estudos, esses dois topos formados, eles encontram-se realmente produzindo uma resistência importante e lembram bastante estes dois topos que aqui estão. E que logo após uma breve congestão, a gente teve um recuo mais importante, voltando inclusive para essa área que aqui encontra-se. Se nós estivermos imitando ou se nós estivermos repetindo a movimentação observada no ano de 2021, neste caso nós perderíamos esta região e voltaríamos para cá, para a área de 40 mil dólares, né, formando um movimento de recuo para esta região que aqui encontra-se. Então esta é, sem dúvida alguma, talvez um cenário simétrico possível que nós temos que estar atentos. Não estou dizendo que vai acontecer isso, eu só estou dizendo que está parecendo com o que foi feito em 2021. E aí nós podemos encontrar aqui uma situação, vamos colocar aqui no TradingView, como encontra-se o M2 global, porque o que aparenta estar acontecendo dentro do mercado do Bitcoin, de fato, é uma falta de dinheiro suficiente para empurrar o Bitcoin para cima. Então está faltando M2 global, está faltando grana, está faltando dinheiro, bufunfa, né, para que as coisas realmente consigam subir. Né? E aqui a gente tem o M2 global, vamos colocá-lo aqui embaixo, e a gente vê que de fato a gente está lateralizado no M2 global. E se a gente coloca isso num gráfico a nível semanal, vejam que nós estamos exatamente nesta região, no mesmo ponto de M2 global que nós estávamos aqui, né, até um pouco mais alto, podemos por assim dizer. Né? E para mim, para que o BTC consiga realmente ascender a níveis mais altos, especialmente 100 mil dólares, a gente precisa que o M2 global seja rompido, o topo histórico do M2 global aqui. E esse topo histórico ele só será rompido quando efetivamente nós reduzirmos a taxa de juros Estados Unidos. Isso vai tirar o dinheiro que está represado em tesouro direto, títulos e coisas assim, e vai trazer dinheiro para o cenário de criptomoedas novamente. Então, a gente vê que o BTC ele perde aqui, e isso tudo vocês entenderem como é importante compreender bem a função da taxa de juros. Não apenas a taxa de juros nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E como que isso modifica e como isso mexe realmente de uma forma muito importante a nossa economia mundial. Né? Então, olhando isso desta forma, eu acho que nós temos aqui um cenário ruim, porque, deixa eu mostrar aqui, esse suporte, que era um suporte importante, olha a quantidade de suporte que a gente perdeu nos últimos dias. A gente tinha um suporte importante aqui que foi perdido. Depois tínhamos o próximo fundo que foi perdido. Depois tínhamos este outro ponto aqui que foi perdido. Depois tínhamos esse outro suporte aqui que era o topo anterior rompido, que foi perdido.
E agora, por último, temos esse suporte aqui que está na berlinda de ser eventualmente perdido. Isso tudo demonstrando que sim, a tendência do BTC mudou, é uma tendência lateral, e durante esse período de tendência lateral, as dificuldades de fazer trade em criptos aumentam radicalmente. É bem verdade que agora, novamente, nós estamos em cima de uma zona de suporte. A resistência está nesta região aqui. E aqui, provavelmente, este ponto de ruptura deste 1, 2, 3 aqui que foi feito, gera, sim, uma entrada para mim como trader. O meu stop fica abaixo dessa mínima. Então, nós estamos falando de uma entrada com stop de 2%. Se tudo correr bem, o meu alvo é no mínimo voltar para esta região que encontra esses 64 mil dólares, que é o fundo anterior perdido. E se tudo correr maravilhosamente bem, para buscar esse outro fundo aqui, que seria de 9%. E se o mundo fosse belo, maravilhoso e fantástico, o BTC faria esse fundo e voltaria para cá. E isso entregaria um bom trade no sentido de relação risco-benefício. Então eu estou olhando para essa situação e cogitando se realmente não é um ponto adequado. O fato é que BTC eu continuo dentro de um modelo de DCA, continuo tomando posições, não vejo por que não tomar posições nele. Estocástico lento bastante sobrevendido. No semanal ele está quase chegando na zona perfeita de acúmulo violento, e quando chegar aqui eu vou comprar forte, né? Mas para mim talvez tenha que chegar um pouco mais baixo, perto de 45 ou 50 mil dólares. Eu entendo que a maior parte dos institucionais quer montar um preço médio perto da faixa dos 50 mil dólares. Então eles estão tentando empurrar o preço para lá. Ethereum está mais forte do que o BTC, por impressionante que pareça. Ethereum não cutucou o fundo de abril, enquanto que o BTC já cutucou o fundo de abril. Ethereum está todo ele contido dentro dessa única barra. Toda essa correção aqui ela está contida por uma única barra de alta no gráfico semanal. Então o Ethereum está assim mais forte do que o BTC. O Ethereum tem respeitado essa região de suporte aqui, bem importante, inclusive estopo anterior rompido. Tocou aqui uma vez, rejeitou a perda de 3.300 dólares, volta a subir. Eu acho que ele está, ele está produzindo um padrão chamado cunha descendente, que a gente tem os topos mais baixos, os fundos começam a ser também mais baixos, mas num nível um pouco mais, digamos assim, menos agressiva a queda. Isso implica realmente na possibilidade de um retorno para esta região que aqui encontra-se. Eu também tenho feito DCA em cima de Ethereum neste momento, acho que está interessante, sim. No 240 minutos a gente percebe que nós não conseguimos cortar acima da média móvel de 80, eu preciso que o papel faça isso para que eu comece a pensar em fazer trades nele. Então eu só penso em fazer trade em um ativo, em uma cripto, quando eu tenho realmente a média móvel de 80 abaixo dos preços e os preços trabalhando acima dela e formando estocástico dentro sobrevendido, coisa que eu não tenho no Ethereum nesse momento. Então eu não consigo aqui agora tomar posições em Ethereum na parte de trade, na parte de DCA, sem dúvida alguma que eu consigo. FET contra dólar Tether. FET contra dólar Tether fez um padrão bem feio, tecnicamente falando, fez um chá de venda, queda, repica, queda, repica, chama comprador, perde esse fundo e dá uma afundada. Isso é um padrão feio, é um padrão de continuação de queda. Em criptos é bastante frequente esse padrão e realmente não é, neste momento, uma cripto que esteja me trazendo muito interesse. Sendo bem franco, eu estou aqui de fora da FET, esperando que finalmente ela consiga fazer a união com a AZE e com a união com a GIX e com a Ocean e se torne AZE. No gráfico semanal, wow, look at her! O gráfico semanal começa a chegar num nível de suporte bastante importante, média móvel de 80, estocástico lento, candle de reversão. Então agora nós começamos a ter um sinal extremamente importante. Essa semana que vocês estão vendo aqui, ela é uma semana de contração de volatilidade. E por que isso é importante? Observe aqui no passado. Quando nós temos um candle que tem uma distância entre a abertura e o fechamento extremamente diminuta, como aqui, nós temos uma pancada de alta. Quando nós temos um candle com a distância entre a abertura e o fechamento diminuta, como aqui, pancada de queda, pancada. Nós estamos nos preparando para um movimento muito forte em FET, muito forte. Então a forma de operar aqui, tem duas.
Primeira maneira, a maneira mais conservadora, espera romper a máxima do candle, stop nessa mínima e vamos embora. O problema é que é uma amplitude muito grande, fica difícil de trabalhar dessa forma. A segunda maneira, desenhe aquilo que seria retração desse candle, e quando nós rompermos a região de 33, aqui, ó, se nós rompermos na semana que vem, toma a posição nesse rompimento e stop aqui embaixo. E aí, se for uma barra de expansão, não volta mais para cá, não nos estopa e segue a alta e vai-se embora. Eu gosto desse estilo, gosto dessa estratégia, o stop é curto e o alvo é significativamente longo. Então, portanto, para mim, FET na ruptura de 1,47,7 é um gatilho de compra no semanal. Gatilho em 1,477. Neste caso, stop em 1,314 e o outro alvo em 2,642. É arriscado, sim, é arriscado, mas eu estou entendendo que esse tipo de candle me chama muita atenção e me interessa de sobremaneira, especialmente se o BTC respeitar aquele suporte. FET e as outras podem subir de uma maneira mais importante. Solana contra dólar Tether, deixa eu apagar aqui todos os estudos e colocar aqui o gráfico totalmente limpo para que a gente consiga entender o que está acontecendo dentro da Solana. Primeiro no gráfico semanal. No gráfico semanal, Solana segue ainda numa. Não está mais em tendência de alta no semanal. Aqui ela fez uma lateralização. A partir desse momento ela entra numa tendência de alta. E essa foi a fase gloriosa de operar Solana. E agora ela faz topo mais baixo, fundo no mesmo nível. Nós temos esse topo anterior rompido aqui funcionando como suporte na região de 118,900. 118,91. A gente tem resistência muito forte em 203 dólares. Tocamos suporte. Candle de reversão no semanal. Atenção. Candle de reversão no semanal. Formado, delineado e pronto para ser rompido nesta região. Então aqui, do ponto de vista de semanal, não seria de todo equivocado aquela pessoa que tivesse pensado em comprar Solana na ruptura de 152, com seu stop ficando abaixo de 121, 120,99. Aí tu entra no diário, tu sabe que tu tá dentro de um suporte do semanal, tu já viu esse suporte semanal aqui, esse suporte que foi cutucado 1, 2, 3, 4 vezes. Você vê aqui este rompimento desse trap, isso aqui é um trap sendo acionado, você vê um movimento de propulsão e a partir disso você vê um pullback. Esse pullback ele vem até uma zona, não chega a ser uma zona perfeita de compra, não é? Gostaria que fosse mais. Gostaria que tivesse dado uma recuada um pouquinho maior, se aproximado aqui dessa zona de 182. Mas o fato é que já começou a aparecer uma pressão de compra defendendo. Sim, aparece. Essa pressão de compra defendendo aqui, ela está importante. Esse candle de versão, se ele termina assim, para mim, ele já traduz compradores defendendo esse topo anterior rompido. E, portanto, eu já olharia para a nossa Solana aqui, na ruptura de 143,57, com uma compra agressiva. Eu sei, o pessoal está machucado. Eu sei, o pessoal está dodói. Os últimos trades foram ruins. Eu próprio levei vários e vários stops. Mas, novamente, essa atividade é um trader. Ele tem stops curtos e alvos longos. Neste caso aqui, o stop está posicionado neste ponto abaixo de 134,80. Então aqui o stop é 134,75 e o alvo da operação fica em 175. Então, uma única operação dessas que a gente consiga acertar o ponto nos entrega o suficiente para recuperar boa parte daquilo que foi perdido e botar a gente no lucro. Essa é a função de um trader. A gente trabalha com stops curtos e alvos longos, nível de acerto 40% a 55% dos nossos trades. Quando a gente acerta, BUM! Quando a gente erra, perde um pouquinho. Perder de colher e ganhar de balde. Vamos botar aqui, peraí, deixa eu botar aqui para Solana. No 240 minutos, Solana
Isso que eu queria. Olha que lindo movimento. Solana para mim gera uma entrada exatamente agora. Sim. Solana é uma entrada nesse momento, tá? Ela consegue romper esta região, faz o recuo, faz um novo ciclo de alta, volta para cá, toca isso, aquela busca vendedor, encontra vendedores suficientes, rompe essa máxima. Isso aqui é uma compra para mim dentro de um gráfico de 240 minutos. Para mim, tá? Não estou chamando call porque não é minha função chamar call nessa vida. Estocástico lento sobrevendido, média móvel de 80 subindo. Aqui é uma entrada para mim com stop muito curto neste ponto. E o alvo lá em cima. Gosto desse trade, esse trade me interessa de sobremaneira e esse trade eu vou querer assumir sem dúvida alguma. É um trade que entra para mim em Solana. Então neste momento Solana, exatamente agora, num domingo de manhã, lindo domingo, diga-se passagem, aqui em Porto Alegre, me entrega um trade. Cai na minha mão um trade. Cai na minha mão um trade. Vamos olhar aqui outros ativos que estejam eventualmente entregando possibilidades além da Solana. A gente estava olhando a Jasmine não está legal no gráfico de 150 minutos, ela está abaixo da média móvel de 80, ela não entrega ainda uma sinalização, ela está se aproximando de um suporte sim, mas esse suporte em si não nos permite grandes trades agora. Não consigo fazer absolutamente nada, preciso de fato que aconteça aqui um movimento. A gente está em cima de um suporte do gráfico semanal, sim, no gráfico diário estamos cutucando ele, a gente está próximo da média móvel de 80, estocástico está sobrevendido, mas a Jasmine ainda não entrou comprador suficiente para justificar uma possível entrada. No gráfico diário estamos próximos, mas não temos um candle de inversão ainda, é um candle estreito, o candle atual. O 240 minutos está abaixo da média móvel de 80, não permitindo grandes entradas, a não ser que o cara tente localizar aqui um fundo e tente antecipar um fundo, que eu acho que é uma coisa um pouco mais perigosa. Então a Jasmine eu estou esperando, não tem entrada ainda. Vamos lá, BNB. BNB contra dólar Tether. BNB contra dólar Tether. BNB também não consegue operar acima da média móvel de 80. Eu precisaria que BNB conseguisse romper essa região, fizesse um pullback e voltasse a subir. Isso seria o movimento perfeito para mim. Eu entendo que ela está com todo jeito de estar produzindo sim um fundo. Tá? Para mim, este padrão que está sendo construído aqui é um padrão de fundo, em que a gente tem esta linha e a gente tem basicamente esse afastamento aqui. Depois a gente volta para cá. Então, para mim, isso é quase que uma cunha descendente para realmente, com um escape aqui, para fazer isso, depois isso e fazer um novo ciclo de alta. Mas nesse momento, olhando o BNB em cima desse suportão, e é um suporte, sem dúvida alguma, que a gente está cutucando, vejo que a gente está exatamente na metade de toda essa barra, toda essa lateralização que a gente teve aqui, ó. A metade dessa lateralização está nessa região, que é onde o institucional está acumulando preços em BNB. Nós estamos exatamente em cima desta região. Então, para mim, da maneira como eu leio, tem uma compra aqui em BNB, sim. A minha entrada ela fica exatamente nesse ponto que está acontecendo agora, na ruptura da máxima de ontem. Tá? Então, eu tenho uma entrada em BNB em 500, deixa eu botar aqui e escrever, gatilho, em 576,40, 50 na verdade, stop em, neste caso, abaixo dessa região da mínima, 564,45, alvo em, neste caso, a minha expectativa seria realmente nós buscarmos de volta essa abertura aqui, 674, seria meu alvo principal em BNB. Tá? Que é uma cripto que eu gosto bastante de trabalhar, um token que eu gosto muito. Tá? Então a gente tem entradas acontecendo em Solana, temos entradas acontecendo em BNB, não temos entradas em Jasmine. Ethereum não tem entrada ainda, eu até acho que ela está com um gráfico parecido com o da BNB. A gente olhar tecnicamente, os dois gráficos estão bem similares. Olha como a gente tem esse afastamento violento aqui, depois lateralizou. O mesmo ocorre dentro da BNB, no 240 minutos. Praticamente iguais, esse afastamento com a lateralização. Só que eu acho que o BNB está um pouquinho mais forte, me interessa mais do que a Ethereum nesse momento. FET eu não tenho entrada por enquanto, estou olhando para ela. Até tenho essa entrada ali, uma entrada bem agressiva, né? Bem agressiva. Mas isso vai ser
provavelmente para amanhã, não hoje. Pepe entra numa zona de compra agora. Pepe entrou em zona de compra para mim nesse exato momento. No gráfico semanal, Pepe está em cima de uma zona de suporte, que é a abertura desta mega barra. Eu tinha colocado isso para o pessoal lá da área membros, eu coloquei isso para eles ontem, né? E para mim atingiu o alvo de entrada. Ó, esperar reversão em 11,76 ou 10,80, stop em 968, alvo em 1,376 e 1,62. Eu tinha colocado isso já há mais tempo. Bom, vamos olhar por que eu coloquei isso. Porque basicamente a gente tem essa região de suporte que aqui está, entramos no diário, o diário construiu o rompimento de uma linha de tendência de baixa com esse movimento que a gente está vendo aqui. Então isso para mim fica muitíssimo interessante, extremamente interessante. E daí quando a gente coloca aqui, ó, olha que interessante, a gente faz este recuo até a abertura deste candle, e agora nós estamos em cima deste ponto. É uma compra muito interessante para mim em Pepe agora, neste momento. Acabou de gerar a entrada. E aí a gente pega essa distância daqui até aqui. Observem que esta zona em azul, que é a região que fica entre a retração de 20% e 30% do último movimento de alta, é o meu ponto de compra. Nós entramos nesta região, entra no 240 minutos, a gente forma justamente este candle de reversão aqui, este 1, 2, 3 de compra que está formado aqui. E para mim eu tenho uma compra em Pepe agora, quando romper 11,41. Então aqui, gatilho de compra, peraí, para mim, acontecendo, gatilho em 11,41. Stop em, como eu mencionei anteriormente, meu stop fica mais abaixo, fica aqui ó, na região de 10,44. 10,44 e alvo em, vamos falar aqui de um alvo em 13,47, é o meu alvo mínimo neste momento, desse trade que está sendo disparado agora em Pepe. Tá? Vamos olhar aqui Mantra. Depois a gente olha NIR e a gente olha como a manta tá forte. Uou! Olha que interessante. Suporte, resistência. Fazendo um pivô aqui. Tá. Manta tem toda a possibilidade de retornar para 1,05. Isso me interessa bastante. Mantra tá bem legal. Bem legal. Rompendo agora esta região de resistência. Mantra no 240 minutos está querendo romper um pivô. Duas condutas podem ser feitas aqui. Não comprar e esperar no pullback, ou comprar um pouquinho menos, colocar o stop embaixo disso aqui, e se o trade realmente andar, buscar essa região que está aqui em cima. Gosto de Mantra nesse momento, sem dúvida alguma. Vamos olhar Injector, já mencionei, que está fraca em cima do azul de suporte, sem nada demais. Maker, uau! Gráfico semanal de Maker está lindo, sexy, interessantíssimo. Estocástico lento sobrevendido, média móvel de 80 subindo, candle de reversão, formação de 1, 2, 3 de compra, fundo sendo produzido em Maker para buscar realmente a região de 4,069. Quando a gente entra no diário, Maker tocou na média móvel de 80, não conseguiu romper essa média no primeiro momento, deu uma recuada. Para mim é um pullback perfeito. Perfeito, era o que eu queria que acontecesse. Toca uma nova zona de suporte, entra no 240 minutos, tocando média móvel de 80, agora acima dela, com estocástico lento sobrevendido. Maker prepara-se para um ciclo de alta. Então aqui eu tenho um gatilho de entrada em Maker também. Eu sei, pessoal, vocês estão tudo assustados, vocês estão tudo com medo, vocês estão tudo pensando em não tá bom, tô com medo, mas... E todo mundo está um tanto quanto receoso, porque já queimou os dedos um pouquinho. Né? Eu queimei meus dedos um pouquinho, sim. Mas eu tenho que operar o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo aqui são sinais de entrada próximos de suportes. Gatilho em 2,474. Stop em 2,425. 2,0 na verdade. Alvo em
2,7, 3,7. Esta é a região de alvo, que seria mais ou menos a zona que aqui encontra-se. Então, para mim, Maker oferece uma ótima oportunidade, exatamente right now, nesse momento. E agora vamos olhar NIR. NIR. Primeiro semanal da NIR, gráfico limpo. Semanal da NIR toca também uma zona de suporte do semanal. Não precisa ser nenhum mestre Jedi para entender essa região aqui como uma zona de suporte. Área de suporte. É uma lateralização, não é mais uma tendência de alta, é uma lateralização. A gente faz 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de baixa. Só que esta é a primeira semana das últimas 5 que tem a sua mínima mais alta que a mínima do que a anterior. Isso aqui geralmente é uma sinalização de fundo para algumas semanas a mais de alta. Então agora não me surpreenderia se ele entregasse para nós umas 4 ou 5 semanas de alta para voltar realmente nessa região que é o topo anterior, o que dá quase 50% para cima. Então é uma boa notícia. Quando a gente entra dentro de um gráfico diário, a gente está vendo o corte desta linha de tendência de baixa que aqui encontra-se. Nós cortamos essa linha, cortamos ela, formamos um pivô, sentamos aqui como um pullback, 1, 2, 3 de compra formado, compra de NIR agora para mim neste momento, neste instante. Entrada em NIR em 5,08, stop abaixo de 4,42 e alvo em 7,78. Nós estamos falando de um alvo de quase 53% para cima. É uma entrada que me atrai. É uma entrada que me atrai. Gosto muito. A questão é capital para fazer isso. Eu vou ter que buscar algum dinheiro nisso. Gatilho em 5,08. Stop em 4,78. Alvo em 7,74. O problema é, não tenho capital. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que provavelmente dar uma alavancada, fazer um amor com um suquinho aí. Eu vou fazer um amor com suquinho aí. Vou fazer um amor com suquinho aí. Vou usar realmente um pouco de margem. E daí eu tenho que escolher o que eu vou estar operando. Eu vou escolher uma PEP. Que tem bem menos fundamentos do que uma NIR. Mas eu vou na PEP, cara. Eu vou na PEP. Entre todos os ativos aí, o Rona Solano também deu um belo sinal. Eita dúvida. Solana ou PEP? A variação percentual de PEP seria bem maior, né? Não seria tão maior assim não até. Na verdade, a variação percentual maior seria da NIR. O problema é que a queda da NIR foi uma queda um pouco mais violenta e ela demonstrou um pouco mais de fraqueza. Então, entre essas duas aí, entre essas três, tá, eu vou colocar metade do capital. Não, metade. Eu estava precisando de colocar metade do capital em PEP, metade do capital em NIR. Eu vou para PEP. Eu vou para PEP. PEP. Isso aí. Eu vou para PEP. Decidi entrar na PEP. Ao invés de NIR. Talvez me arrependa, mas é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Vamos ver quanto que eu consigo tomar aqui. Não consigo tomar muito aqui. Isso aqui é o pior. Até consigo tomar aqui um dinheiro. Ok, acho que eu consegui tomar uma posição, vamos ver.
Tomei ou não? Tomei ou não tomei? Consegui tomar, então. Eu trabalho através da Binance, né? Então aqui. Acabei de tomar uma margem. PEP. PEP, conta dólar Tether. 15 mil doleta. Ok, é isso. Quantia que eu tomei aqui. Isto. Total de 15 mil. Só que não aparece aqui no Vector. Não aparece. Agora eu vou ter que tomar uma decisão se eu vou alavancar um pouco mais em NIR, porque eu acho que NIR também tá legal. Eu vou. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatimbu, Pararatimbu. Eu vou sim. Mas eu não tô com muito recurso aqui e tal. Tem que transferir um pouco mais de recursos para margens ali. Beleza, pessoal. Então por hoje era isso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um vídeo sobre criptos. Algumas criptos me dando sinais aí. Eu tô fazendo amor com suquinho, que é uma coisa tanto quanto ousada. Mas para mim o ponto realmente está bastante interessante. Por isso eu acabei tomando essas decisões. São decisões agressivas. A gente tem que sempre cotejar muito bem se a gente está disposto a com esse tipo de risco ou não. E espero que vocês tenham um excelente domingo. Muita paz, saúde e prosperidade para vocês. Tudo de bom. Até mais.